A paz do Senhor Jesus. Hoje está um dia meio nublado aqui na cidade de Pati do Alferes, mas sempre é tempo da gente falar das coisas de Deus. E a fé, diz a palavra, vem do ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Então, cabe a nós falar daquilo que Deus coloca em nossos corações. E o desafio hoje é a gente entender como ser um vencedor. E hoje eu queria trazer a palavra que está em Romanos 8, começando no 37. Mas em todas as coisas somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Aí o 38 diz assim: porque estou convencido que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o porvir, nem a altura, aí já vai o 39, nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus, que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Glória a Deus. Então, a palavra base hoje se encontra em Romanos 8, do 37 até o 39. Glória a Deus por isso. E a gente ouve muitos falando acerca de prosperidade, enfim, do que é ser vencedor. Já vi até em escola dominical alguns insinuando que a igreja ela deveria ter pessoas nobres, como juízes, arquitetos, engenheiros, pessoas de posses. Não agrada a igreja ter gari, não agrada a igreja ter faxineiro. Eu ouvi uma aberração dessa e deu confusão há muitos anos atrás. E aí me perguntaram o que eu achava. Na época eu era missionário e eu olhei assim para o povo que estava em derredor e falei, acho que ele quis dizer que era melhor para a igreja que tivesse tais pessoas com seus dízimos, né? Que na verdade é o que estava no coração de muitos naquela época. E o que é ser verdadeiramente um vencedor? No coração de uma pessoa que pensa assim, ser vencedor é ter posses, ser vencedor é ter posição social. Cristo, ele nos leva a outra ou a uma outra dimensão do que é ser vencedor. E note que o apóstolo Paulo, quando ele fala que somos mais que vencedores, ele dá as dicas aqui em que somos mais que vencedores. Pense você, o que te preocupa hoje? É o ter ou o não ter? É o ser ou não ser? É o existir ou não existir, ou seja, a morte? Adoecemos, vemos, por vezes, pessoas que nós amamos perecendo e a gente acha que tais pessoas não é vencedora. E, no entanto, seja rico, seja pobre, muitas aflições alcançam os seres humanos. Em João 16:33, o Senhor Jesus ele diz: neste mundo tereis aflições, contudo, tenham ânimo. Ou seja, a aflição não é para você desanimar e se prostrar diante de uma cama ou na tristeza, caindo até em depressão. A aflição, ela deveria dar a você um ânimo de vida, um ânimo para você buscar mais. E, lógico, quando eu falo buscar mais, tem um jeito
da gente ser vencedor. E Paulo ele diz assim: mais que vencedor. Paulo diz que a morte, não importa a vida, não importa o porvir, sejam pessoas que queiram tirá-lo da presença de Deus, estes não vão fazer, tais coisas não vão fazer diferença na vida dele. E nada disso separaria ele do amor de Deus. Então você é mais que vencedor quando você está inserido no contexto de estar dentro de Deus, ou melhor ainda, Deus dentro de você. Mas como é que é esse negócio de Deus dentro de você? Quando a gente lê a palavra de Deus, você vai entender que você é mais que vencedor, porque aquele que está em você te faz mais que vencedor, porque você no teu natural consegue algumas vitórias que dão para ti uma alegria temporária. Você almeja às vezes um carro, uma casa, uma pessoa para estar ao seu lado e você alcança. E isso, depois de você alcançar, faz com que você diga: eu sou vencedor. Mas Deus quer que você seja mais que vencedor. Porque às vezes você não alcança o que você quer, o carro que você quer, a pessoa que você quer, o bem material que você quer, do teu jeito. E aí, você vai ser perdedor ou você vai ser vencedor? Só porque você não alcançou? Então, a maneira de Deus é que, tendo ou não tendo, você é mais que vencedor. Sendo ou não sendo, você é mais que vencedor. Dá para entender isso? Então, como é que a depressão e a tristeza vai te dominar? É bem interessante que, sendo você mais que vencedor em Cristo Jesus, essas coisas não vão te abalar. Paulo chega ao cúmulo de dizer que nem a morte. Entende? Então a gente precisa entender ou compreender como Deus faz isto em nós, esse sentimento que não vem com certeza de nós. Porque o fruto do Espírito é amor. E não é o amor que a gente pensa que é o amor. É o amor perfeito de Deus, o ágape. O fruto de Deus é alegria, é paz. E amor, paz, que excedem todo o entendimento. Às vezes você está no local onde tem, como se diz, bala perdida para tudo quanto é lado. Mas a paz que vem de Deus no teu coração faz com que você entenda o que é ser mais que vencedor. O amor de Deus te capacita a ficar tranquilo mesmo na guerra, mesmo nas batalhas, mesmo nas aflições. E entender isso é a chave do ser mais que vencedor. Deus, então, ele tem uma maneira de agir e, como Criador, às vezes a gente não entende o Velho Testamento e, confrontando com o Novo Testamento, às vezes você também não consegue compreender esta maneira de Deus agir. Mas o que eu te digo primeiro é que Deus, ele é, na sua essência, criador. E no seu amor, ele ama a sua criatura, que somos nós, e quer nos chamar de filhos legítimos. Filhos. Primeiramente, no Novo Testamento, a gente tem a chamada graça, que é a essência da nova aliança que Deus fez para com os homens que estão em Cristo Jesus. Ao longo da história humana, Deus ele fez muitas alianças, começando lá no Éden, depois veio com Noé, a gente tem Abraão, e falando de Velho Testamento, a gente tem Moisés com a lei. Só que quando a gente olha a explicação de Deus acerca da lei, a gente lê lá em Hebreus 10:1, que a lei não é a imagem das
exata das coisas, mas sombra de bens vindouros. Aí quando você olha para o Velho Testamento, você olha Deus mandando Moisés ele fazer um tabernáculo, onde ele falaria com os homens. E no tabernáculo, Deus mandou Moisés fazer de tal maneira que ele tivesse 3 partes, começando pelo átrio, que era a parte mais externa, e adentrando mais ao tabernáculo, a gente tem o santo lugar, e mais ainda o santíssimo, lugar santíssimo. O átrio era o lugar onde as pessoas levavam as suas oferendas para que os sacerdotes fizessem ali os holocaustos. No santo lugar, os sacerdotes, em geral, eles ministravam ali. Mas tinha um lugar especial, que era o lugar santíssimo, onde só o sumo sacerdote podia entrar. E mais, ele tinha que estar bem purificado. E lá no Santíssimo Lugar, ele ia uma vez por ano. Aí a Bíblia, ela menciona que quando Jesus ele expirou lá na cruz, o véu lá no templo foi rasgado inteiramente. E de uma tal maneira que esta separação entre as várias partições do tabernáculo ou do templo já não existia mais. E Jesus, assim, segundo Hebreus 7, foi constituído como o nosso sumo sacerdote. Olha só, a aliança nova que Deus tem para com você. Hebreus 8 diz que ela é sobremaneira melhor. O nosso sumo sacerdote é muito melhor que o sumo sacerdote da época de Moisés e da época da lei, porque os sumos sacerdotes dessas épocas, eles morriam, mas o nosso sumo sacerdote chamado Jesus, ele é eterno. Então ele está ali constantemente pegando as tuas orações, os teus pedidos e continuamente levando para Deus e dando resposta para você, não apenas uma vez por ano. E mais ainda, o templo, então, nesta época do Velho Testamento, era constituído dessas 3 partes. Existe hoje na filosofia um questionamento acerca da constituição do ser humano. Alguns creem na tal da dicotomia, outro na tricotomia. E quando digo isto, diz que um acredita que nós somos constituídos do corpo, alma e espírito, e alguns, a dicotomia, diz que são só 2 partes. Mas o que diz a palavra de Deus? 1 Tessalonicenses 5, verso 23. Diz lá para a gente manter fiéis até o fim, com o nosso corpo, alma e espírito irrepreensíveis. Então, digo para você, como cristão, como crente em Jesus, que nós somos 3 e ponto. E não há mais discussão quando a gente fala da palavra de Deus, que não deixa a gente enganado em nada. Aí, olha só, o templo no Velho Testamento, ele era constituído de 3 partes. Lembra? Parte externa, o átrio, parte mais interna, o santo lugar e o santíssimo lugar, ou lugar santíssimo, como queiram. E aí vem o apóstolo Paulo em 1 Tessalonicenses e diz que nós somos corpo, alma e espírito. Quantas partes? 3. Agora, por que estou dizendo isto? Primeiro, disse que em Hebreus, no capítulo 8, nós vivemos uma aliança sobremaneira excelente. Note por quê. No Velho Testamento, então, Deus, ele visitava o tabernáculo uma vez por ano para falar com o sumo sacerdote que levava as petições do povo. Hoje, esse templo não mais existe como era antigamente. Aquele templo, Jesus mesmo profetizou, quando ele vivia aqui na terra, que não ficaria pedra sobre pedra. E a gente sabe que, historicamente,
no ano 70 depois de Cristo, tudo se foi. Os romanos simplesmente detonaram todo o templo. Mas e aí? Não tem mais local para adoração? Não tem mais local para Deus se manifestar? Paulo esclarece para a gente, então, lá em 1 Coríntios 3, no verso 16, ele diz assim: não sabeis que sois templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Olha só a revelação que vem para mim e para a tua vida quando a gente toma posse da criação de Deus, que verdadeiramente quer que a gente seja feliz. Ele tem bons pensamentos, bons planos para todos nós. E nisto, ele se manifestou lá no Antigo Testamento, através do templo feito por Moisés, o tabernáculo, que nós dizemos que é um templo portátil, né? E depois veio Salomão, construiu aquele templo que era colossal, e hoje a gente é o templo de Deus. Isso para se cumprir as profecias que dizem que Deus tabernacularia no meio de nós. E através de mim e você que crê em Cristo Jesus. Precisamos então tomar posse do que é ser templo. E Deus, então, aprove a ele habitar em nós, nesta nova aliança. É preciso que a gente tome posse desta nova aliança. O sumo sacerdote, Jesus Cristo, ele quer falar com você no templo, não apenas uma vez por ano, mas todos os dias, 24 horas. Todos os momentos em que você levar os teus olhos para os montes, ele quer dizer que ele é teu socorro e que ele fala contigo. Precisamos tomar posse dessa bênção. E é interessante que o nosso Deus, ele diz que ele venceu o mundo. Sim. João 16:33, Cristo diz que teremos aflições. Tem um salmo que diz que, embora a gente tenha aflições, Deus nos livra de todas elas. E em João 16:33, o Senhor ele diz que a gente terá aflição sim, mas temos que ter ânimo porque Cristo venceu o mundo e, portanto, você também pode vencer, mas nele você pode vencer. Precisamos compreender, na essência da palavra, o que cabe a nós tomar posse. Tome posse de Deus em você. Se Paulo diz que nem a morte, nem os principados, nem as potestades, nada disso pode separar você do amor de Deus, como isso poderia acontecer se Deus está em você? Precisamos então nos limpar. Precisamos então permitir que Deus faça isso em nós. Nossos olhos benevolentes para com a boa, perfeita e agradável vontade de Deus para a nossa vida, amando como Deus quer que a gente ame e não como a gente pensa que tem que amar. Porque amor é mais que sentimento, é mandamento. E nisto, nós só compreendemos esse valor, essa dimensão de amor, se verdadeiramente Deus habitar em nós. E isto é possível por causa desta nova aliança. Como diz o autor de Hebreus, sobremaneira excelente. Excelente. Vamos tomar posse dessa nova aliança. Precisamos compreender que este mundo é cheio de problemas para nos afligir. Quando o próprio mundo não traz os problemas para nossas vidas, nós mesmos
criamos os problemas para que a gente se aflija. E assim nós sucumbimos. Ao invés de vivermos já na esperança do porvir, mas o porvir com Jesus, o porvir que Deus promete para a gente, que não haverá tristeza, não haverá enterro, não haverá lágrima, lá no céu. A gente toma posse da parte da oração do Pai Nosso, quando diz, Pai Nosso que estás no céu. E a gente, então, lá no nosso interior, repete esta oração várias vezes, só que a gente entroniza a parte que diz que Deus está no céu. Verdade. Jesus mesmo, ele, antes de assuntar os céus, ele disse que ele subiria, mas deixaria aqui conosco o Consolador, ou, na essência do grego, um outro Consolador. E, assim, o Espírito de Deus, ele quer habitar em nós, ele quer nos guiar, ele quer nos orientar, ele quer mostrar a você o que é sobremaneira excelente. E precisamos, então, tomar posse dessa graça. E não é à toa que Jesus disse para Paulo que a graça dele bastava para Paulo. A graça basta, porque nela nós alcançamos coisas que a nossa mente, o nosso coração nunca alcançaria. 1 Coríntios 2,9 fala disso. Os nossos olhos não viram, os nossos ouvidos não ouviram e nem chegou ao nosso coração o que Deus preparou para nós. Porém, no versículo 10, diz que o Espírito de Deus, ele perscruta, ele está na profundidade de Deus para nos revelar tais coisas. Então precisamos do Espírito de Deus para poder a gente alcançar o que verdadeiramente é felicidade, o que é verdadeiramente ser vencedor. Você pode estar atravessando um deserto, mas tem uma situação em que você pode sucumbir numa caminhada no deserto por desconhecimento das possibilidades em Deus na tua vida. Ou ainda, você deixa se dominar de tal maneira por causa dos problemas, por causa das aflições, que você não enxerga as possibilidades em Deus para a tua vida. Às vezes porque você quer que tudo se resolva no piscar de olhos, assim como que imediatamente, e você não se deixa guiar por Deus que é soberano. Ele escolhe o tempo, escolhe o lugar, escolhe o momento, escolhe a trajetória melhor para você. Então, o nosso Deus, ele quer te revelar isso. Precisamos tomar posse disto aí. Precisamos tomar posse da presença. E lá no deserto, então, você pode sucumbir. Vamos supor que o oásis ele se encontra 3 quilômetros do ponto onde você está. A pessoa que tem o mapinha na mão, que conhece a localidade e sabe que apenas 3 quilômetros de caminhada, mesmo sob um sol escaldante, ela vai estar no oásis, ela simplesmente atravessa cantando, adorando, dizendo: Deus é o nosso Senhor, é Ele que é digno de toda honra, toda glória. Mas passando pelo deserto, o deserto não tem comida normalmente, não tem água e faz calor durante o dia e normalmente faz muito frio durante a noite. Caminhar 3 quilômetros, se você desconhece que tem um oásis logo à frente, vai fazer com que os teus pensamentos, o teu coração, o teu cérebro, ele deixe se levar por circunstâncias da vida. E aí, você dá 10 passos e já está cansado. Anda 200, 300 metros, 1 quilômetro e já está quase morrendo.
E aí o Senhor, ele diz, lá em Mateus 11, vinde a mim, vinde, vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. E você lá no deserto atravessando esta caminhada, você sabe disto. E você então louva o teu Senhor e vai dizendo, Deus, habita em mim, faz como fizestes lá com Israel, que durante 40 anos estavam neste mesmo deserto, e durante 40 anos o Senhor não deixou faltar nada para o povo. Tinha comida, tinha água, água até de onde não tinha, que era da rocha. Sim, Deus fez brotar água da rocha. E um dos primeiros milagres foi transformar a água salobra, lá em Mara, em água potável. Simplesmente jogando um galho, uma árvore, e a água ficou potável. Impressionante, né? Nosso Deus é assim. Ele faz do jeito dele. Por isso que diz que ele faz as coisas loucas para confundir as sábias. Só precisamos não acharmos melhores que os outros e muito menos sábios e entendidos. Por isso que precisamos da sabedoria de Deus, que é loucura para os homens. E então, atravessando o deserto, você sabendo que o oásis está logo ali, você vai cantando. E no nosso deserto da vida, nós vamos louvando. Tem culto, vamos no culto. Tem palavra, vamos meditar nela. Tem louvores, vamos ouvir e louvar. Porque é louvando que nos enchemos do Espírito. É meditando na palavra, como diz o apóstolo Paulo em Efésios 5,18, é salmodiando, cantando cânticos e hinos espirituais. É quando nos enchemos do Espírito. E cheios do Espírito, assim nós compreendemos o que é ser mais que vencedor. Os desertos da vida não vão te abalar. A sede, a fome não vai deixar você sucumbir, porque você sabe que Deus é o teu alimento. E Jesus diz que Ele é o pão da vida. Portanto, alimento para mim e para ti. Agora, interessante, o sumo sacerdote, então, Jesus Cristo, ele faz de nós o templo e habitando em nós. Lembre-se, corpo, alma e espírito. E lá na profundeza dos nossos pensamentos, lá as nossas emoções, está ali o nosso sumo sacerdote. Ele nos guiando e falando a mensagem de Deus no nosso coração para que a gente não se deixe abalar em nada. E assim a gente caminha na certeza que não somos apenas vencedor, somos mais que vencedor. Pode ser que o que estava no teu coração você não alcançou, mas mesmo assim você se sente um vencedor. Pode ser que você não conseguiu teu carro e está aí com tua bicicletinha, mas você se sente mais que vencedor. Pode ser que você esteja numa casa alugada, não própria, mas você se sente mais que vencedor. E pode ser que você tenha alcançado tais coisas, mas você se sente mais que vencedor e ainda mais sabedor que você é dispenseiro da graça. E o dispenseiro, ele tem os bens materiais para que tudo glorifique a Deus, e não tendo, tem os dons ministeriais, os dons espirituais que o sumo sacerdote, ele distribui a quem lhe apraz e como lhe apraz, para que você seja um bom dispenseiro. E assim, você seja um ajudante para levar as pessoas a Cristo e entender que as circunstâncias da vida não vão de forma nenhuma abalar, seja o ter, seja o não ter. Vai abalar a fé de que Deus te ama. Então, louvado seja o nome do Senhor. Você que ouviu esta mensagem, saiba que existe uma melhor aliança. Deus constituiu várias alianças, mas a que vivemos hoje e que Ele disponibiliza para nós hoje é muito melhor, porque dantes o Espírito de Deus habitava em alguns, como em vários profetas que nos legaram a palavra de Deus e nos legaram revelações da parte de Deus maravilhosas. Mas hoje, se você crê, o Espírito de Deus, ele habita em você para te ajudar a vencer. E mais que isso, ser mais que vencedor. E a nossa vitória maior
já está decretada. Imagine, você está num jogo qualquer, vamos falar de por exemplo, um jogo de futebol, e você já sabe que o teu time vai vencer de goleada. Mas pode ser que o adversário faça um golzinho daqui, um golzinho dali, mas você já tem a certeza que aquele golzinho que o adversário fez não é nada diante da vitória que está por vir ao soar do apito aos 45 do segundo tempo. Vai chegar o dia, o 45 do segundo tempo, onde Cristo vai vir buscar sua igreja, onde as promessas de Deus, e por isso que a aliança da graça, ela é muito melhor, porque ela é pautada, ela é alicerçada em promessas muito maiores ou melhores. Assim diz o autor de Hebreus no capítulo 8, verso 6. Promessas melhores. Entenda como ser mais que vencedor. E não vamos mais viver na mediocridade deste mundo. Lembre-se, Cristo venceu o mundo. Anote. Medite. Como Cristo venceu o mundo? E entenda que não é do jeito do mundo. Porque o jeito do mundo pode dar falsa ideia que você é um vencedor. E por vezes você está sendo um perdedor. Mas a aliança em Cristo dá para você a certeza que você é muito mais que vencedor. Então, toma posse. Você quer ser apenas vencedor deste mundo? Ou estar com Cristo e ser de Cristo e ser mais ainda que Ele habite em você e te torne mais que vencedor, independente de quaisquer outras circunstâncias da vida, difíceis ou fáceis, nas bênçãos ou não, somos mais que vencedores. E os teus olhos estão atentos no oásis. Os teus olhos estão atentos aos 45 do segundo tempo que o nosso juiz, ele vai apitar, dar o apito final. E aí, outra vez verás a diferença entre o que serve e o que não serve, entre o justo e o injusto, diz o profeta Malaquias. Vamos ser mais que vencedores ou simplesmente vencedores à luz dos nossos olhos ou à luz dos olhos do mundo? Porque as coisas deste mundo perecem. As coisas deste mundo passam. Mas as de Cristo, as espirituais, elas são eternas, diz a palavra. E guardemos então, como diz o apóstolo Paulo, um bom depósito lá no céu. E o próprio Jesus, ele esclarece para a gente tais coisas. Melhor é a gente entender os projetos de Deus, o processo de Deus e a necessidade que temos de crescer, segundo o apóstolo Pedro, em conhecimento e em graça. Duas coisas aliadas. Sem o conhecimento, nós perecemos, diz o Senhor. Note aí que lá no exemplo que eu dei do deserto, da travessia do deserto, sem o conhecimento da distância onde está o oásis, as pessoas sucumbem por causa do calor, por causa da fome, da sede. Mas com o conhecimento, fica mais fácil a gente atravessar diante das dificuldades, diante dos obstáculos, nós ultrapassarmos todos os obstáculos, fica mais fácil. Por isso que o Senhor diz que por falta de conhecimento o povo perece. Conhecimento das possibilidades em Cristo, sabendo que tudo é possível ao que crê e que mais ainda, Deus é o Deus do impossível. Nada é impossível para Deus. Nada é impossível para Deus. Nada. Nada. Lucas 1,37. Nada é impossível para o Senhor. Vamos fazer uma oração e ser grato a Deus por este momento de meditação, se você conseguiu chegar até aqui. Peça para Deus, para que neste momento o Espírito dele desça sobre você um bálsamo de paz, um bálsamo de cura,
um bálsamo de libertação, a graça poderosa que faz com que a gente tenha ânimo e se mantenha cada dia, independente de circunstâncias, firmados na caminhada com Jesus Cristo e na busca dele. E se você ainda não tem Jesus, busque de todo o teu coração, que você vai achar. Porque quem busca, acha. Amém? Vamos orar então no nome de Jesus. Você é mais que vencedor? Então você diga aí, eu sou mais que vencedor em Cristo Jesus. Naquele que, por amor de mim, ele morreu na cruz. Eu sou mais que vencedor. Deus de poder e glória e meu Senhor. Então aí teus filhos, tuas filhas, que neste momento chegam até aqui, meditando na tua santa palavra. Obrigado, meu Deus, ó meu Senhor, pela revelação de ti. Coloco-nos, meu Deus amado, na condição de pequeninos, não de grandes, não de sábios entendidos, mas de pessoas que precisam, necessitam da revelação de ti, necessitam da tua presença, porque sabemos, meu Senhor, que sem ti não enxergamos as ciladas do maligno, não enxergamos os precipícios postos à nossa frente, mas sabemos que é o Senhor que nos livra de tudo, é o Senhor que nos dá a vitória, é o Senhor que faz com que, nas circunstâncias difíceis, sejamos mais que vencedores. Clamo a ti, Senhor, que o Senhor visite o lar do teu filho e da tua filha. E neste momento, escute os seus corações, ó Senhor. E opera, meu Deus, a tua justiça. Opera, meu Deus amado, a tua graça poderosa. E ajuda teu povo, meu Deus amado, a entender as circunstâncias da vida, segundo, meu Deus amado, a tua maravilhosa palavra, a tua graça poderosa, ó meu Senhor, e esta aliança maravilhosa que o Senhor deixou para nós. Meu Senhor Deus, eis-nos aqui. Sede nosso pastor, porque sabemos que assim nada nos faltará. Sede nossa justiça, Senhor. Sede nosso sol da justiça, meu Senhor, nos aquecendo nesses tempos frios, ó meu Deus amado, nesses tempos de frieza espiritual, nesse tempo de decadência da moralidade, que o Senhor nos ajude, meu Senhor, para a gente não cair nas ciladas da incredulidade, nas ciladas, meu Senhor Jesus Cristo, das falsas verdades, mentiras transformadas em verdades. Meu Deus, dá graça, meu Senhor, para que em tudo tenhamos entendimento, para que todos tenhamos, meu Senhor, o Teu Espírito de Deus, que nos traz, meu Deus amado, os dons do Teu Espírito, ó meu Deus amado, para que não caiamos nas astutas ciladas do maligno. Meu Deus, está aí, meu Senhor, os Teus filhos e Tuas filhas, Senhor. E peço a Ti que neste momento caiam em nome de Jesus Cristo todas as potestades do ar da maldade contra a vida das famílias que neste momento creem nesta oração, creem em Ti, Senhor. Deus de poder e glória, caiam por terra todos os males, ó meu Senhor. E se há enfermidades, meu Deus, na revelação de Ti, meu Senhor, que Teu filho e Tua filha seja curado. No Teu nome, Jesus, eu clamo. Abençoa. No nome de Jesus. Amém. Eu sou mais que vencedor em Cristo Jesus. Diga comigo, eu sou mais que vencedor em Cristo Jesus. Algum problema te aflige? Diga, eu sou mais que vencedor em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Jesus te abençoe.